Parto normal precisa ter muita dor? Isso é sempre um martírio? Não. Primeiro de tudo, é importante esclarecer algumas confusões com as nomenclaturas. As pessoas confundem, quando se fala de parto normal, com parto natural ou parto humanizado. Então, parto dito natural é aquele em que se pressupõe nenhum tipo de intervenção, da forma mais natural possível. Parto humanizado é um termo que se confunde com isso, e na verdade o conceito de humanização se aplica a qualquer tipo de parto, inclusive uma cesárea, é um assunto que depois eu vou falar melhor em algum outro vídeo. E quando a gente fala de parto normal, eu estou falando de parto normal via vaginal, que pode ser qualquer uma dessas modalidades, e pode ser inclusive dentro do hospital em condições de maior segurança e principalmente de maior conforto. Aí sim, aí sim, aí sim! Inclusive recebendo alívio da dor por meio da anestesia, ou mais precisamente da analgesia de parto normal. E o que é analgesia de parto normal? Para boa parte das mulheres, principalmente o perfil de pacientes que nós atendemos, que não tem a expectativa de ser tudo natural, em algum momento durante o trabalho de parto, conforme as contrações ficam mais intensas e a dilatação avança, elas passam a sentir uma dor muito intensa. Deus me defenderai! Isso acontece em quase todos os nossos partos, mesmo com acompanhamento da enfermeira obstetra, de uma doula, que orienta a mulher com técnicas não farmacológicas para ir lidando com a dor. Em determinado momento, ela deseja o alívio da dor. Nessa hora, o anestesista é a pessoa mais desejada pela mulher. E como acontece? Quando a gente percebe que está chegando perto desse ponto, a gente já vai chamando o anestesista, que fica por lá disponível para quando a mulher quiser. Obviamente não é obrigatório, é uma decisão dela, mas a partir do momento em que ela achar que a dor está muito intensa, que ela não quer mais brincar daquilo, ela quer terminar com a dor, é quando o anestesista entra em ação. Não contavam com minha astúcia. E como então o anestesista entra em ação? A grávida senta e o anestesista nas costas vai usar uma agulha fina e comprida que vai dar uma injeção ali no espaço da medula espinal e injetar um anestésico direto ali dentro. Não dói, como a maioria pensa, muitas reclamam mais até da veia que a gente precisa pegar na mão do que da própria punção. É equivalente a como se fosse escolher um sangue. E aí, quando é aplicado o anestésico, imediatamente a mulher começa a sentir um certo formigamento e um calor nas pernas. É importante lembrar que o momento de fazer isso depende da mulher, ou seja, não tem um critério mínimo de dilatação que a gente precise seguir para que possa ser feita a analgesia. A dor é muito variável. Algumas mulheres estão ótimas com dilatação total e tem mulheres que com 3 centímetros estão subindo as paredes morrendo de dor. Então, o momento é a mulher que determina. É sempre melhor se a gente puder postergar e fazer a analgesia com uma dilatação mais adiantada, de preferência depois de algo entre 6 a 7, 8 centímetros, mas nem sempre isso é possível. E por dentro dessa agulha fina que eu falei, o anestesista passa um catéter, que é um caninho bem fino, que fica lá dentro daquele espaço para que ele possa ir fazendo anestesia conforme precisar em doses bem pequenas. Então, a gente não sabe quanto tempo vai durar o trabalho de parto, ainda depois da analgesia de parto, por isso esse catéter fica lá para que a gente possa sempre fazendo doses pequenas, justamente com o objetivo de não interferir com o trabalho de parto e nem com os movimentos da perna da mulher. Olha que legal! O efeito do alívio da dor é quase imediato porque a maioria dos anestesistas vai fazer o chamado duplo bloqueio. Ou seja, ele faz uma dose inicial, que é feito com uma raquianestesia, que é um pouco diferente, mas que dá um alívio mais rápido da dor, numa dose pequena que vai durar pouquinho tempo, e a analgesia de parto propriamente dita, na verdade, é a epidural ou peridural, que é o catéter que fica lá. Então esse catéter vai demorar o início da ação da medicação feita nele algo entre 15 a 20 minutos. Por isso, como nesse momento geralmente a mulher já está com bastante dor, se faz uma hack rápida para dar um alívio mais imediato e depois isso vai sendo complementado com o catéter o quanto precisar. É preciso esclarecer também alguns mitos sobre a anestesia do parto normal. O primeiro deles é que ela pode passar para o bebê e fazer mal, e isso de fato não acontece. É uma dose baixíssima de medicação que se faz diretamente na medula espinal da mulher, então o risco de passar para o bebê é baixíssimo, praticamente desprezível. O outro grande mito, provavelmente o maior relacionado a isso, é que a mulher que recebe anestesia de parto normal fica anestesiada, e na verdade o termo correto, como eu disse, não é nem anestesia, é uma analgesia de parto, e a mulher idealmente deve se movimentar.
Então, a anestesia de parto bem feita, ela é feita numa dose baixa que consegue dar um alívio considerável da dor e nem tira completamente a dor e nem a percepção da mulher das contrações, mas não chega a tirar o movimento das pernas. Então, idealmente, a mulher vai continuar se movimentando, levantando, inclusive porque a pior posição para a mulher em trabalho de parto é justamente ficar deitada. Inclusive eu tenho no meu canal do YouTube um vídeo mais detalhado falando sobre analgesia de parto normal e que eu mostro algumas imagens de mulheres que estão anestesiadas, estão lá, dá pra ver o catéter, e estão caminhando, fazendo exercício na bola, se movimentando, dançando durante o trabalho de parto. E por último, a questão da anestesia de parto normal interferir com o processo, com as contrações ou com a evolução do parto. Isso, na verdade, na literatura é um tema controverso. Existem estudos que dizem que não interferem, estudos que dizem que interfere, e uma coisa muito importante é dizer que essa variação está principalmente na forma como a anestesia é feita, ou seja, o elemento principal do sucesso da analgesia de parto é o anestesista. Ou seja, poucos anestesistas estão de fato habituados ou têm experiência com analgesia obstétrica. E é importante pontuar isso, a anestesia mal feita, de fato, pode piorar o trabalho de parto, parar com as contrações ou deixar a mulher sem movimento das pernas. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Então é muito importante que a mulher, se possível, tenha acesso a equipes de anestesistas que tenham prática e experiência com analgesia obstétrica para que o resultado seja ótimo, ou seja, que ela não interfira com as contrações, a mulher vai continuar sentindo todo o processo, vai sentir o nascimento do bebê, mas a anestesia não vai interferir com a evolução do parto ou pode talvez retardar um pouco a última fase do parto, que é o período expulsivo, entre a dilatação total e o nascimento propriamente dito. Infelizmente, esse é um recurso que não está disponível para a maior parte das mulheres no Brasil, porque nos hospitais, principalmente do SUS, não existe estrutura suficiente para atender a todas as mulheres, não tem anestesistas suficientes. Eu não consigo aceitar esse tipo de desleixo. Então, na maior parte do Brasil, ainda os partos normais acontecem sem analgesia, mas é importante que as mulheres saibam que esse é um recurso válido, disponível e que para algumas mulheres isso vai ser o que vai tornar a experiência do trabalho de parto dela a melhor possível. O que a gente considera uma das coisas que pode ser mais humanizada durante o trabalho de parto é justamente conseguir aliviar muito a dor naquele momento em que ela está realmente com uma dor muito intensa. Espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer esse assunto. Se inscreva aqui no canal da revista Pais e Filhos para continuar recebendo os próximos temas. Um abraço, até o próximo vídeo.